Em Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11, o Senhor Jesus nos dá um ensinamento muito grande no que se refere à luta contra Satanás, principalmente quando dialogamos com o inimigo. O Senhor Jesus sempre deu a última palavra e nunca deixou Satanás ficar com a última palavra. A Bíblia nos diz para não desprezarmos os seus ardis, os ardis do inimigo, pois ele é mestre em convencer as pessoas a fazerem o que ele quer. Foi assim com Adão e Eva, mais especificamente com Eva, que após a palavra dada pela serpente, não dialogou mais, nem se opôs, mas foi convencida a desobedecer à ordem divina. Leia e veja como após Satanás lançar a última palavra, ela não falou mais, Eva não dialogou mais, somente agiu conforme aquilo que a serpente lhe induziu. Para nós mortais, Satanás não mudou a estratégia. Aliás, tem ele a vantagem ainda de não ser visível a olho nu. A Bíblia nos relata que uma das formas dele nos atacar é através dos dardos inflamados. Quando nós abrimos a Bíblia e vamos lá em Efésios, capítulo 6, versículo 16, nós encontramos escrito assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ou, em outras versões, os dardos inflamados do maligno. Esses dardos, com certeza, ele tem destino certo. A nossa cabeça, os nossos pensamentos. Primeiramente, precisamos diferenciar dois tipos de pensamentos. Os que estão mencionados em Mateus, capítulo 15, 19. Quando nós abrimos a Bíblia e nós lemos, está escrito exatamente assim: porque do coração é que procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias e blasfêmias. Ou seja, esses pensamentos vêm de um coração doente, um coração rebelde, um coração ferido, um coração endurecido. E os pensamentos que estão lá em 1 Crônicas, capítulo 21, quando nós lemos a respeito de Davi. Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, nós encontramos escrito assim, ó: então, Satanás levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer um recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. Veja que Davi foi incitado por Satanás a numerar o povo, ou seja, o seu pecado estava no fato de fazer o que o inimigo pediu. Apesar do fato ser irrelevante ao ponto de Joabe achar uma besteira o que o rei estava determinando, estava ordenando, a Bíblia mostra que Davi não foi capaz de analisar quem o estava inspirando a fazer isto. Quando nós vamos lá em Lucas, capítulo 9, do versículo 54 a 55, nós encontramos também uma grande revelação, onde está escrito assim, Lucas 9, capítulo 54 e 55. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que o mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ou, em outras traduções, diz: não sabeis vós de que espírito sois? O Senhor Jesus repreendeu os apóstolos Tiago e João por querer orar e pedir um juízo divino sobre uma aldeia samaritana que havia rejeitado o Senhor. Como vocês viram agora mesmo, como nós estamos lendo aqui. Olha que informação importante. O Senhor Jesus nos ensina que pode ter espíritos do engano nos induzindo ao erro.
A Bíblia nos diz que quando somos guiados pelo Espírito de Deus, então somos considerados filhos de Deus. Para você que não sabe onde está escrito, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 14. Lá você vai encontrar. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Resumindo então, nossos pensamentos podem ser manipulados pelo inimigo. Observe a partir de agora, todas as vezes que pensamentos negativos lhe sobrevierem na mente, se isto não é um ataque maligno. Diante disso, abra a boca e fale o que você entende e quer. E não se cale, pois se o inimigo está te testando. Se você se calar, ele já sabe que ele está conseguindo convencer você a desistir, ou a reclamar, ou a falar ao contrário da palavra de Deus, ou agir precipitadamente. Vamos lá para Mateus capítulo 4 e vamos aprender agora diretamente com o Senhor Jesus, lá na tentação do deserto. Está escrito assim: foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas palavras se tornem pão. Agora nós aprendemos com o Senhor Jesus. Ele não ficou quieto diante do que o inimigo falou. Ele deu a última palavra. Olha, Jesus afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo o conduziu à santa cidade e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és filho de Deus, joga daqui para baixo, pois está escrito: a seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropece alguma pedra. Então Jesus lhe disse: não tentarás o Senhor teu Deus, assim está escrito. Viu? O Senhor Jesus de novo deixou a última palavra. Versículo 8. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E propôs: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus o adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou e os anjos vieram e lhe serviram. Viu? Essa é a forma de agir quando o inimigo está nos enviando os pensamentos, nos induzindo, querendo dialogar com nós. Sempre temos que dar a última palavra. Para finalizar, olhe o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Palavra reveladora. Provérbios 16, do versículo 1 em diante. Está escrito assim: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa, ou, em outras traduções, é o Senhor que dá a última palavra. E veja que nos dois próximos versículos tem mais revelação ainda. O versículo 2 diz assim, todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Aí o versículo 3 ele diz: consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Em outras traduções diz: teus pensamentos serão estabelecidos. Resumindo então, Deus dá a última palavra em relação a nós, e nós damos a última palavra em relação a Satanás. É dessa forma que o venceremos e receberemos as bênçãos divinas que desejamos.